Olá, seja muito bem-vindo à segunda aula do curso Método Amor, a fórmula para um casamento perfeito. Nós estamos começando agora o nosso módulo 1 e nesse módulo nós vamos planejar a sua casa nova e começar a construir a fundação, a estrutura dela. Essa é uma das aulas mais longas e é também uma das mais importantes. E ao final dela você já terá condições de conhecer muito bem o seu cônjuge e inclusive vai realizar um exercício prático de coaching, ok? Combinado? Então vamos lá. Eu quero começar te falando sobre as pessoas. O casamento é um instituto composto de duas pessoas. No coaching, nós estudamos e entendemos que há vários fatores que diferenciam as pessoas umas das outras. As crenças, a cultura, a tradição, a maturidade, o QI, a inteligência emocional, os valores, o modo de agir, enfim. Alguns desses aspectos são mais fáceis de avaliar, de mensurar e outros nem tanto. Aqui no nosso curso nós vamos analisar crenças, valores e perfil comportamental, porque são aspectos muito importantes para o sucesso de um relacionamento feliz e são possíveis de avaliar, de mensurar, existem formas práticas e eficientes de fazermos isso. E você receberá exercícios capazes de avaliar esses fatores, ok? Mas essa aula de número 2, nessa aula eu vou te falar especificamente sobre crenças. É preciso que fique claro que o meu objetivo nesse módulo 1 do treinamento é te fazer entender melhor sobre o teu cônjuge, sobre a ti mesmo e o teu casamento, para você ter condições de levar o seu casamento a um patamar extraordinário, logo ali adiante. Ficou bem claro isso? Então vamos começar? Vamos lá! Você sabe o que são crenças? Crença é tudo aquilo em que acreditamos, é a nossa programação mental, o que rege a nossa maneira de viver, agir e reagir diante do mundo. Para explicar o tamanho da importância que as crenças têm nas nossas vidas, eu gosto de fazer uma analogia do ser humano como se fosse uma cebola. A cebola tem muitas camadas, você pode ir tirando as camadas de fora para dentro, descascando a cebola. E se você fosse fazendo isso com a nossa cebola humana, a última camada que você iria encontrar lá no miolo seria a das crenças. Eu vou tentar te explicar de uma outra forma. Conforme a neurociência, quando nascemos nós somos semelhantes a uma folha de papel em branco. Tudo está vazio, pronto para ser preenchido. Daí nós vamos escrevendo, pintando a folha e com o tempo está tudo preenchido de crenças. De uma forma mais técnica ainda, o que ocorre é que desde que nascemos, pouco a pouco, nosso cérebro vai formando uma infinidade de conexões neurais que vão moldar a nossa personalidade, determinando o modo como iremos agir em nossas vidas, especialmente quando formos adultos. Nas nossas vidas, então, as crenças vão se formando essencialmente por aquilo que nós vemos, pelo que nós ouvimos e sentimos na nossa infância. Nessa fase da vida, nós não temos capacidade suficiente para filtrar as informações que chegam a nós. E por isso tudo entra como verdades absolutas em nós. A maioria das coisas nós não questionamos quando nós somos crianças. Então, as crenças, especialmente essas da fase infantil, são autorrealizáveis em nós. Vamos trazer isso para a prática, para ficar ainda mais claro. Me responda essa pergunta. O planeta Terra é plano ou é redondo? Provavelmente você vai me responder, ora, é óbvio que é redondo, Leandro. E aí eu te pergunto, e como você sabe disso? Provavelmente é porque você aprendeu assim. Ou você leu sobre isso, ou alguém te falou sobre isso, enfim. Você acreditou em algo que alguém te disse, ou em algo que você viu, uma imagem, uma reportagem e assim por diante. Mas olha só, até o século XVII se acreditava firmemente que a Terra era plana, porque era isso que as pessoas viam e, portanto, era isso em que elas acreditavam. E houve uma resistência enorme em se aceitar o contrário. Passaram-se inúmeros anos até que as pessoas se abrissem para essa nova possibilidade de que a Terra era redonda e não era plana. Havia uma crença generalizada de que a Terra era plana e ponto final. E é assim que funciona com as nossas crenças. Se, por exemplo, na sua infância, você era agredido por seus pais ou criadores, é provável que as agressões sejam uma constante na sua vida adulta. Talvez você agrida o seu filho, ou a sua esposa, ou o seu marido, ou pelo menos talvez você tolere pequenas agressões, porque é isso que você viu, ou ouviu, ou sentiu, e é assim que é. Para você é assim.
Se você viveu uma infância de abandono de seus pais ou cuidadores, por exemplo, há uma tendência de que você repita isso na sua vida adulta, mesmo inconscientemente, entende? Talvez você não se apegue tanto às pessoas, ou talvez você ache normal abandonar um relacionamento ante um sinal de desgaste, por exemplo. E assim por diante. Se os seus pais te falavam com frequência coisas que denotam incapacidade, tal como você não vai conseguir fazer isso, é provável que essa crença de não conseguir fazer isso esteja presente no seu subconsciente. Da mesma forma, se eles lhe diziam, você é burro, é possível que isso tenha entrado no seu inconsciente, esteja guardado lá dentro, e isso esteja influenciando na sua confiança hoje, atualmente. Entenda que são coisas sutis, muitas vezes sem má intenção por parte dos pais, mas que acabam moldando uma criança e redundando em um adulto com baixa autoestima, que se sente incapaz e infeliz. Entende o que eu quero te dizer? Em um sentido contrário, quanto mais você tenha tido uma infância positiva, recheada de amor e carinho em gestos e palavras por parte dos pais ou demais parentes, cuidadores, enfim, é mais provável que você seja um adulto forte, capaz e confiante em si mesmo, repetindo exemplos de amor e carinho pela vida fora. Se os seus pais ou cuidadores lhe diziam coisas como você é muito esperto, você é muito lindo, como você é querido, essas coisas ficaram marcadas no seu inconsciente e você tende a acreditar firmemente nisso na sua vida adulta. E isso se dá ao natural, inconscientemente. Então, em resumo, podemos dizer que as crenças que nós temos podem ser categorizadas em dois grupos, as positivas e as negativas. Aquelas te impulsionam para ter sucesso e ter uma vida feliz, plena e abundante. E essas, as negativas, elas te obstaculizam, te impedem de ser feliz, de ir adiante, de atingir os teus objetivos. Aí você pode me dizer, tá bem, Leandro, legal, eu entendi isso, mas o que isso tem a ver com o meu casamento? A resposta é muita coisa. Você e o seu marido ou a sua esposa são pessoas diferentes e vocês têm crenças diferentes. Vocês nasceram e cresceram em lares diferentes, cercados por pessoas diferentes. Vocês aprenderam coisas diferentes, portanto vocês acreditam em coisas diferentes. Quanto maiores forem as diferenças entre as crenças de vocês, mais desafiador será vocês atingirem um casamento extraordinário. Eu vou ser mais claro. Se o seu cônjuge cresceu em um lar em que as relações entre os pais dele eram frias, sem carinho, sem verbalização de amor, sem muito toque físico, por exemplo, é muito provável que ele seja assim, que ele não te toque muito, não seja carinhoso com você, não fale palavras de amor. Entende isso? Foi isso que ele viu e sentiu na infância dele, então isso é o normal para ele. E digamos então que a sua infância tenha sido o contrário. Que a sua mãe, por exemplo, fosse uma pessoa muito carinhosa, que te pegasse no colo, te abraçasse, te beijasse com frequência, que te falasse palavras de aprovação e de amor. Nesse caso, você se acostumou com isso. E é assim que você é hoje. E talvez você não consiga entender o seu cônjuge. Por que ele não é carinhoso? Por que ele não fala que me ama? E assim por diante. Outro exemplo. Se o seu marido cresceu em um lar em que o pai trabalhava fora e trabalhava muito, trazia o dinheiro para casa, chegava em casa à noite cansado e não fazia nada na casa ou fazia muito pouco falava com a família, com a esposa, com os filhos, enquanto que a mãe ficava em casa, cuidava da família e da própria casa durante o dia todo. Ela era a incumbida dos cuidados com a casa e com os filhos. Minha amiga, infelizmente esse padrão era muito comum antigamente e em alguns locais ainda é hoje em dia. Então, se o seu marido cresceu em um lar assim, provavelmente para ele isso seja o normal. E ele acredita que isso é o certo. Homem trabalha fora, mulher cuida da casa e dos filhos. Essa é a crença dele, a verdade dele. E nesse mesmo contexto, talvez no seu caso os pais trabalhassem ambos fora de casa e ambos colaborassem nos cuidados com a família e com a casa, ambos participassem igualmente. Está estabelecido o choque de crenças. Percebe isso? Aí vai então um terceiro exemplo. Digamos que o seu cônjuge tenha crescido em meio a brigas e xingamentos. Os pais dele brigavam muito, discutiam muito, gritavam, e ele cresceu em meio a isso e ele se acostumou com isso. Por isso,
Para ele isso passou a ser normal. E digamos que os seus pais tinham uma conexão muito grande, eram calmos, pacientes, costumavam conversar sobre as coisas, um ouvia o outro atentamente, e você cresceu vendo esse modelo dos seus pais. Então, para você, certamente isso é o normal, esse é o seu padrão, é a sua crença, é o que você acredita que deve acontecer. Ouça então agora o quarto e último exemplo que eu vou te dar. Se o seu parceiro cresceu num lar em que um de seus pais ou ambos não valorizavam a fidelidade conjugal, é bem possível que ele tenha ouvido, visto e sentido isso. E é provável que ele tenha assimilado de alguma forma, seja mais ou seja menos, que a infidelidade é normal, que trair é normal, ou ao menos que ser fiel ao seu parceiro não é tão importante assim. Você consegue compreender isso? Por favor, não me entenda mal aqui. Eu estou dando apenas um exemplo, eu não estou defendendo nem justificando infidelidade, ok? Muito pelo contrário, né? A minha missão é auxiliar os meus clientes, é auxiliar você a ter um casamento perfeito. E casamento perfeito exige fidelidade. Mais adiante nós vamos falar sobre isso. O que eu estou tentando te explicar é que inclusive crenças sobre fidelidade ou infidelidade podem se formar na nossa infância. Ficou mais claro agora? Tá entendendo como e por que as crenças de cada um são diferentes e com que intensidade elas influenciam as nossas vidas? Entende também como isso pode influenciar o seu casamento? Depois dessa explicação, talvez você possa me dizer: "Uau, Leandro, demais, agora eu entendi. Agora eu entendo que o meu companheiro e eu temos crenças bastante diferentes. Mas será que mesmo assim nós conseguiremos ter um casamento extremamente feliz, realmente extraordinário?" A minha resposta é sim. No coaching eu trabalho basicamente com reprogramação de crenças, isso é, eliminando as crenças negativas que o meu cliente tem e substituindo elas por crenças positivas. É como se eu apagasse a folha de papel que você era. Lembra do exemplo que eu te dei no início da aula? E reescrevesse ela, agora da maneira correta, da melhor maneira. A notícia boa, então, é que a ciência moderna, mais especificamente a neurociência, já comprova que é possível sim reprogramar crenças. A parte ruim é que isso pode ser bastante complexo e muitas vezes exige muita preparação, foco, dedicação, muito trabalho mesmo. E o nosso curso não é um processo individual de coaching, é um treinamento online destinado a levar o seu relacionamento a um nível fantástico. Eu vou te entregar aqui um exercício prático baseado em uma ferramenta de coaching chamada Identificador e Reprogramador de Crenças. Eu adaptei esse exercício para os fins do nosso curso. Eu preciso que você entenda que há várias formas de reprogramar crenças. E nos processos de coaching eu uso várias ferramentas ao longo do processo todo. O meu cliente e eu fazemos vários exercícios, alguns sob forte impacto emocional e outros por repetição. Aqui no nosso treinamento eu vou te entregar somente um exercício. Você verá que ele é simples, mas é muito poderoso. Eu uso ele normalmente no início dos processos de coaching e ele traz resultados fantásticos. Então, faça o exercício. Não o subestime e nem se auto-sabote. De nada adiantará você ter ouvido todas as explicações que eu te dei até aqui se você não fizer o exercício, ok? O que eu vou fazer aqui é te entregar uma tabela. Na realidade são duas tabelas, para num primeiro momento você verificar quais são as suas crenças. E se em sua maioria essas crenças elas te impulsionam à frente ou se elas te prendem, te paralisam, te impedem de seguir adiante. Combinado? As crenças que constam nessas tabelas em formato de planilhas do software de computador Excel foram adaptadas por mim para o enfoque do nosso curso. Então, nós vamos analisar algumas das suas crenças de identidade, capacidade e merecimento na planilha de número 1. E as suas crenças quanto a casamento, quanto a relacionamento amoroso e conjugal, na segunda planilha. Agora eu vou te explicar como utilizar as tabelas, ok? Para isso eu preciso que você acesse o arquivo que consta logo aqui embaixo, abaixo desse vídeo, na nossa plataforma online e faça o download dele. Se ainda não tiver feito isso, faça agora e abra o arquivo em seu computador ou smartphone, enquanto eu vou te dando as instruções. Se você preferir imprimir as tabelas, fique à vontade.
Note que há duas planilhas dentro do mesmo arquivo. Você vê isso aqui embaixo, ó. Tem duas abas, uma com o nome Crenças Gerais e a outra aqui, olha só, com o nome Crenças Casamento. Perceba também que cada planilha contém 4 colunas, sendo que as colunas internas, ou seja, as colunas B e C de cada uma das planilhas, contêm expressões ou frases que são, na realidade, as crenças, um resumo das crenças. Eu coloquei nessas planilhas algumas crenças apenas, porque há uma infinidade delas. E no processo de coaching é o cliente que me traz as crenças dele. Eu somente estimulo, mas aqui não há como fazermos isso. Então, no primeiro passo desse exercício, o que eu quero é que você leia cada crença, uma a uma, linha a linha, de cima para baixo, nas duas planilhas. E pense se de alguma forma, seja mais ou menos intensamente, você se identifica com essa crença que você está lendo, certo? Eu vou te dar um exemplo. Na planilha 1, Crenças Gerais, aqui na coluna B, terceira linha, bem em cima, você vai encontrar escrita a crença Eu sou inteligente. Essa crença se refere basicamente ao quanto você acredita que é inteligente, esperto, sábio, sagaz. Não importa exatamente o substantivo, a palavra exata. Digamos que você acredite que seja muito esperto. Inteligência e esperteza são sinônimos, ou pelo menos têm sentido semelhante. Então você não deve considerar diferenças nisso, ok? O que importa é o sentido e não as palavras exatas. Lida a crença, e no caso agora estamos falando de Eu sou inteligente. Você deverá inserir na coluna A, da mesma linha, logo à esquerda dessa crença, uma nota de 0 a 10, de acordo com o quanto você se identifica com essa crença. Digamos que você não pense muito a respeito disso. A frase Eu sou inteligente não vibra forte dentro de você. Você não lembra de os seus pais te falarem que você era inteligente. As pessoas não costumam te falar isso, enfim. Nesse caso, a sua nota será mais baixa, talvez 0, ou 1, ou 2, 3 no máximo. Agora, digamos que você acredite nisso, que você é sim inteligente, mas às vezes ainda duvida, pensa diferente, às vezes até verbaliza eu sou burro, enfim. A sua nota então será próxima do meio termo, talvez 4 ou 6, entende? Porém, digamos que você acredite firmemente que é mesmo inteligente. Digamos que você tenha ouvido muito isso na sua infância e na sua vida adulta também. E você sente isso. E você mesmo fala isso para você mesmo e para os outros. A sua nota então será mais próxima do 10. Entendeu o sentido do exercício? É você quem fará uma autoavaliação das suas crenças, ok? E por isso é necessário que você se dedique e se concentre muito para realizar esse exercício. Seguindo conforme eu te expliquei agora, você deverá ir lendo cada crença e colocando ao lado, nas colunas externas, ou seja, nas colunas A e D, na linha correspondente a cada crença, uma nota, sempre de 0 a 10, de acordo com o quanto você se identifica com essa crença. As notas de cada crença da coluna B, você colocará na coluna A correspondente, da mesma linha. E as notas de cada crença da coluna C, você inserirá na coluna D, da mesma linha. Certo isso? Se você está me acompanhando com o arquivo aberto no seu computador ou no smartphone, enfim, à medida que você for inserindo as notas, tanto na coluna A quanto na coluna D de cada uma das duas planilhas, você vai perceber que aqui bem embaixo, na última linha de cada uma das planilhas, o algoritmo automaticamente vai fazendo a soma. Nós inserimos aqui uma fórmula na célula A19 e na célula D19. E o mesmo acontece na outra planilha. Portanto, quando você terminar de preencher aqui a coluna A, como estamos fazendo aqui, agora, para você ver, olha só. Automaticamente já vai aparecer aqui no final a soma das suas crenças. Olha só aqui. Claro que se você imprimir as planilhas e fizer manualmente, você terá de fazer a soma. Mas é um cálculo bem simples, eu creio que eu consegui te explicar como funciona, ok? Faça o exercício com dedicação, mas não seja detalhista demais, não pense excessivamente sobre cada nota, se é 6 ou 7 ou 6,5.
Leia cada crença e insira a primeira nota que vier à sua mente. E não se preocupe com relação à soma de notas de crenças contrárias. Quer dizer, se você deu nota 3 para a crença eu sou inteligente, por exemplo, você não precisa necessariamente dar uma nota 7 para a crença eu sou burro, que está na mesma linha dela. Não se importe com isso. São crenças independentes e a avaliação não deve ser tão específica assim. Dê a nota que você achar que seja a melhor, de acordo com cada crença e ponto final. Se o seu cônjuge sabe que você está fazendo esse curso e se dispôs a colaborar para melhorar o casamento de vocês, eu te aconselho que você imprima o documento e peça para ele responder também. Ou compartilhe com ele o arquivo em formato digital mesmo. Se ele não sabe sobre o curso, aplique o questionário primeiramente em você e depois imprima novamente o documento. Insira o nome do seu cônjuge na folha. E de acordo com o conhecimento e a convivência que você tem com ele e com as ideias dele, com os pensamentos que ele costuma externar e expressar, eu sugiro que você responda ao questionário como se fosse ele. É claro, isso será bastante desafiador. E é bem possível que haja uma margem de erro bastante grande, tanto maior quanto for o seu desconhecimento sobre o seu cônjuge. Quanto melhor você conhecer ele, mais poderá ser assertivo, correto em assinalar as notas de acordo com as crenças dele. Dedique-se e foque na realização do exercício. Ele é muito importante. Depois, respondidos ambos os questionários, o seu e o do seu cônjuge, verifique a soma das notas de ambos. Vai lá, faz o exercício agora. Lembre de responder as 2 planilhas do arquivo, as 2 tabelas que eu te passei, ok? E aí, fez o exercício? Quais foram as suas notas? E as do seu marido ou da sua esposa? E que fichas caíram? Você tem mais crenças positivas ou negativas? Olha só, eu tenho uma notícia para você, o exercício ainda não terminou. O que você fez até agora foi identificar suas crenças e as do seu cônjuge. E agora eu vou te ensinar a reprogramar essas crenças, usando a sequência do exercício, ok? Essa parte você não poderá fazer pelo seu cônjuge, se ele não quiser ou não souber da existência do curso. Mas faça por você. Eu te garanto que ela vai te ajudar e muito a construir o teu casamento perfeito. Lembra que você está construindo a sua casa nova e agora nós estamos na fase de planejamento, da estrutura. Lembra disso? Você compreende a importância disso? Então vamos lá. Eu quero que você preste muita atenção agora, ok? Primeiramente, eu preciso que você marque as suas 3 crenças mais negativas em ambas as tabelas. Avalie pelas notas que você deu na coluna D da planilha 1 sobre crenças gerais e na coluna A da planilha 2, cujo nome é Crenças Casamento. As 3 piores notas em cada uma das tabelas correspondem às 3 notas mais altas que você deu em cada uma das colunas que eu acabei de te falar. Marque essas notas, seja com uma caneta, se tiver imprimido as planilhas, seja de outra forma, enfim, na planilha em formato Excel. Nesse último caso, talvez ponha uma tinta, um negrito, itálico, aumente o tamanho da fonte, enfim, destaque as 3 notas mais altas, isso é, a das suas crenças mais negativas. Você terá marcado então 6 crenças negativas que você tem, certo? Eu vou te dar um exemplo. Digamos que na planilha de crenças gerais você tenha dado nota 7 para a crença a vida é dura, nota 9 para a crença eu não sei o que eu quero e nota 8 para a crença eu sou um fracasso. E essas foram as suas piores notas, as notas mais altas. Já na planilha de crenças casamento, digamos que as suas piores notas, ou seja, as mais altas, foram 7 para casamento é uma prisão, 8 para não gosto de beijos e abraços e 9 para não mereço ser amado. Assim, você elegeu as 6 piores crenças que você tem. Agora você vai pegar o seu caderno específico para o nosso curso e reescrever essas 6 crenças, uma após a outra, em linhas separadas, de cima para baixo.
O próximo e mais importante passo será agora você inverter essas crenças. Então, mais abaixo no seu caderno, você vai reescrever essas crenças negativas ao contrário. Você vai transformá-las em um sentido positivo, em forma de uma história em primeira pessoa, que tenha poucas linhas, entre 5 e 10 linhas está excelente. Eu vou te ajudar. Continuando no exemplo que eu te falei há pouco. Nesse caso, você poderia escrever uma história mais ou menos assim. A vida é maravilhosa e é muito fácil de se viver. Eu sou um homem de muito sucesso em todas as áreas da minha vida e eu sei muito bem o que eu quero para mim. Na área conjugal, eu sou muito abençoado por estar casado, pois o casamento é algo maravilhoso. Eu sei que eu mereço muito ser amado e também dar muito amor, e é por isso que eu e a minha esposa adoramos nos beijar e nos abraçar. Conseguiu captar o sentido do exercício? Você pode incrementar um pouquinho a história, usando alguns conectivos, alguns floreios para montar a história. Mas o mais importante é que você coloque nessa história as suas crenças negativas, mas num sentido contrário. Agora, nessa nova história, elas são crenças positivas, certo? Feito isso, o próximo passo é você ler essa história para você mesmo, diariamente, de preferência em frente ao espelho, colocando conduta emocional nisso, nessa leitura, acreditando firmemente nela, que essas suas novas crenças são verdadeiras. Amigo, amiga, presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Não te autossabota, faz o exercício. Esse exercício é embasado na neurociência, na programação neurolinguística e na psicologia positiva. E se você quer, de fato, transformar o seu casamento, é muito importante que faça o exercício integralmente. Se por algum motivo você não quer realizá-lo, é sinal de que talvez você precise de um trabalho mais aprofundado, um processo de coaching individual, uma terapia, enfim. Mas eu confio que você é capaz de fazer esse exercício. Todos nós somos capazes. Aí você pode me dizer, tá bem, Leandro, eu vou fazer o exercício completo, mas até quando eu tenho que ler essa nova história na frente do espelho? A minha resposta para você é a seguinte, até que você a saiba de cor. Até que você não precise mais ler essa história, pois você já vai saber ela inteirinha, de cor, ela vai estar gravada na sua mente. A partir daí, então, você poderá sair da frente do espelho, mas deverá continuar contando essa história diariamente para você mesmo, seja verbalizando ela, ou no mínimo você deverá continuar contando ela mentalmente para você mesmo, ok? Mas continua contando essa nova história para você até você terminar o nosso curso. Combinado isso? Agora eu tenho uma mensagem para você que concluiu essa aula realizando o exercício até o fim. Você acabou de dar o primeiro passo rumo a um casamento extraordinário. E o primeiro passo pode ser muito pequeno, mas é o mais importante, porque não há segundo passo sem que antes tenha havido o primeiro. Então, parabéns, pois você está caminhando. A sua casa nova já está sendo erguida. Eu te aguardo na próxima aula, em que nós falaremos sobre perfil comportamental. Um forte abraço e até lá!